Que Deus nos abençoe ricamente mais este dia. É o desejo dos nossos corações para com os vossos corações. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. E eu vos escrevi, meninos, porque conhecestes o Pai, e eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Primeira carta de João, capítulo 2, começamos aí no verso 12 e fomos até o verso 17. Bem, o nosso assunto é vencer, vencendo as concupiscências. Às vezes a gente ouve muitas pessoas dizendo: é muito difícil para o jovem, é muito difícil para o jovem. É difícil para todas as pessoas e impossível para todas as pessoas, seja crianças, jovens, adultos, anciãos, vencerem o mundo, se Deus não estiver com ele. Então, de qualquer forma, é impossível de vencermos sozinhos. Vejam bem, não quer dizer que só para os jovens que seria difícil. Nós encontramos aí quantas pessoas de idade estão perdidas tanto quanto os jovens. Agora Paulo abrangeu, melhor, João abrangeu aqui todas as idades. Ele colocou todo mundo numa posição só quanto a vencer essas três coisas que são o tripé, tridente de Satanás, né? Agora, como que nós venceremos? Nos submetendo a Deus, procurando viver para Deus. Então veja que ele colocou aqui os filhinhos, os pais, os meninos, os jovens, e ele diz: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós. Então, a palavra de Deus tem que estar na mocidade. Então, como vamos vencer esse tridente? Agora, não amando o mundo, nem o que há no mundo. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E se o amor de Deus não estiver em nós, nós estamos expostos ao fracasso. Pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Então, concupiscência, o que seria? Desejos. A soberba, o que seria? É se achar. Mas o mundo passa. E quem ama o mundo estará passando com ele. Quem não vencer essas três coisas, passará junto com o mundo. E a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Isto é algo tremendo, maravilhoso. Vencendo as concupiscências, dominando as concupiscências carnais, desejos carnais, desejos pecaminosos. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 6, verso 6, ele diz: pois sabemos isto,
e o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Bom, primeiramente tem que haver uma crucificação. Tem que haver uma renúncia dos nossos desejos. É isso mesmo. Tem que haver uma renúncia. E no capítulo 8, Paulo continua dizendo: de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Os nossos desejos carnais, impuros e imundos, quer manchar a nossa alma e nos afastar de Deus. Mas nós não somos devedores à carne. Esta carne não herdará o reino dos céus. Carne e sangue não herdam o reino dos céus. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha, então todo mundo diz: eu sou filho de Deus, mas somente os que são guiados pelo Espírito de Deus terão essa capacidade, essa instrução, essa força para vencer as concupiscências carnais. Ninguém vai vencer porque ficou velho. Não, eu já sou velho, então eu não tenho pecado. Será, hein? O que leva o jovem, a criança, o homem maduro e o ancião todos a vencer é o mesmo Espírito. Mas então nós devemos resistir o diabo e sujeitar-nos a Deus, para que então o diabo fuja de nós, como já falamos. O seu poder é limitado, mas o de Jesus Cristo é ilimitado. Então, como nós vamos vencer as concupiscências da carne? Revestindo-nos do Senhor Jesus Cristo. Antes revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Mas se nós pegarmos a nossa própria armadura, e não a armadura deixada por Deus, para que então nós possamos vencer a Satanás, não é isso que Paulo escreve a respeito de nós vencermos a Satanás, para que possamos enfrentar as lutas, enfrentar as dificuldades e assim nós ainda vencermos o diabo no seu próprio terreno? Mas Cristo nos deu a sua armadura, para que então nós possamos vencer e chegarmos com a vitória em nossas mãos. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. A vitória é nossa pelo poder que Ele nos concede. Ele nos dá, Ele não deixa nos lutarmos sozinhos, mas nós temos que nos sujeitar a Ele. Nós temos que procurar obedecê-lo. Antes revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então você pode ver em Efésios, na carta aos Efésios, no capítulo 6, começando no verso 10, a armadura de Deus está à disposição da criança, do jovem, da jovem, do pai, do filho, do ancião. Então nós não temos que lutar, contra os irmãos, mas contra os espíritos enganadores, mentirosos, doutrinas falsas, ensinos corrompidos, torcidos da palavra.
Não é contra as pessoas propriamente, mas é contra o que as pessoas fazem, ensinam. Porque as ciladas do diabo, elas são armadas todos os dias, todos os momentos. Cada vez que você ouve uma pregação, você está diante ou de uma bênção ou de uma maldição. Tudo aquilo que contraria a palavra de Deus se torna maldição. Você não está se sujeitando a Cristo quando você não se sujeita à Bíblia Sagrada. Então veja que Paulo, colocando aí a partir do verso 14, ele traz toda a armadura de Deus. Você leia aí, nosso tempo é curto, para nós lermos toda a armadura. Agora, digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. É Gálatas capítulo 3, 5, verso 16. Então, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Essa é a receita que Deus deixa para que nós possamos aviá-la. Essa é a receita que Deus coloca diante de nós. Vamos procurar aviar essa receita, buscar na farmácia de Deus. Oh, que maravilha! Está à disposição de todos aqueles que quiserem vencer realmente a Satanás. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, nem debaixo das obras da carne. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, tantas outras, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias, que a carne tanto deseja, que a carne tanto luta para ter essas coisas. Mas procuremos andar no Espírito, para que então não venhamos satisfazer a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Que Deus, na sua graça, nos conceda esta graça maravilhosa de produzirmos o quê? Os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos, que é soberbos às vezes, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Que é uma receita mais preciosa do que a Bíblia traz para o moço, para a moça, para o marido, para a esposa, para os pais, para os filhos, para os avós, para os anciãos, para os governantes, para os chefes de Estado, para os policiais. Está aí a receita de Deus. Estás pronto a aviar a receita? Ou apenas saber que existe a receita e engavetá-la e guardá-la? Temos que aviar esta receita e procurar moldar-nos segundo as Escrituras, e não segundo o mundo, e não segundo um credo, e não segundo uma seita, e não segundo um sistema religioso. Uns enlarguecem a porta, outros fecham a porta, outros ficam na porta, não entra, não deixa quem quiser entrar. Outros são soberbos, achando que somente eles
tem a verdade, mas a verdade está aí, olha. Bíblia Sagrada, Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade, a vida. E que este Jesus Cristo bondoso, amoroso, poderoso, que nos ajude a termos em nós este bom Espírito Santo, esta armadura de Deus, para que possamos permanecer firme em qualquer ambiente, em qualquer lugar, seja qual for a circunstância, mas sendo o sal da terra, sendo a luz do mundo, vencendo as concupiscências da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Em nome de Jesus Cristo, Deus vos abençoe. Amém.